Fala aí, beleza? Eu sou o Renato. Eu tava aí pelo YouTube e no vídeo do short do Universo Narrado ele propõe uma discussão sobre a raiz quadrada. Será que a raiz quadrada de 25 é 5 ou menos 5? Será que eu consigo provar isso? É isso que vou responder hoje. Acho que quando você está no sexto ano, o professor introduz a verdade, né? O que realmente é uma raiz quadrada. E quando você tem, por exemplo, raiz quadrada de 25, normalmente ele faz a seguinte pergunta: qual número ao quadrado dá 25? Assim você pensa no 5, né? Porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Então a raiz de 25 é 5. Mas também percebemos que menos 5 ao quadrado também dá 25. Porque menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25, né? Mas será que isso é uma verdade? Será que podemos confiar nisso? Bora montar a função da raiz quadrada de x, um x qualquer? Então tá aí o plano cartesiano, tá? Então primeiro eu vou pegar o ponto mais simples possível, né? A raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1. Mas se formos introduzir o menos 1, então a raiz quadrada de 1 também é menos 1, né? Se a gente partir desse pressuposto. Então, se assim a gente for em diante, a raiz quadrada de 4 é 2 e menos 2, e a raiz quadrada de 9 é 3 e menos 3, assim a gente pode montar o gráfico, né? Então, montando o gráfico, ele fica mais ou menos assim, certo? Deixa isso guardado, tá bom? Se você já estudou função, você deve saber que mais ou menos a definição de função é: cada elemento do conjunto do domínio se relaciona a um único elemento do conjunto imagem. Logo, se você traçar retas paralelas ao eixo y, essas retas devem cortar em apenas um ponto no gráfico. Se você perceber, nesse gráfico de raiz de x ou algo assim, ele corta em dois pontos. Tá vendo que essas retas paralelas que eu coloquei em azul, né? Tá vendo que a primeira reta paralela ela corta em dois pontos verdes. A segunda reta azul também corta em outros dois pontos verdes. E assim por diante, né? Então, essa função, ela não é bem uma função, né? Porque ela está contradizendo a definição de função. Então deve ter algum erro que está acontecendo. O erro é admitir que raiz quadrada de um número positivo dá um número negativo. Ou seja, a parte de baixo do gráfico, ela está incorreta. Então a gente só considera a parte de cima do gráfico. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. E não menos 1, menos 2, menos 3 respectivamente, tá bom? Coloquei esse gráfico no GeoGebra para ver se é realmente isso que a gente está pensando. Considerar apenas a parte de cima no gráfico para isso ser considerado uma função. Então, colocando no GeoGebra, realmente, a parte de cima no gráfico está aparecendo e não a parte de baixo, porque isso contradiz a definição de função. Realmente, a raiz quadrada de 25 é 5 e não menos 5. Deixe o like no canal, se inscreva. Até mais. Tchau, tchau.